Pronto, gente, oficialmente a gente dá aqui as boas-vindas para vocês, tá bom? A gente vai começar. Estou sentindo falta de um monte de gente que prometeu que estaria, mas eles vão chegando, né, não? Aos poucos. Só para lembrar, essa reunião, vou só abrir aqui a apresentação para deixar de apoio, para deixar tudo certinho. Eu estava em outra reunião, gente, tão bom ser conselheiro, viu? Quem não é bom, porque são muitas tarefas, muitas atividades. Deixa eu só fechar aqui. É assim. Vê se chega mais gente. É o tempo só que eu abro aqui a apresentação. Como choveu muito, a gente fechou por causa da chuva. Muitos trovões, mas vamos lá. Professora Silvia, boa noite. Pois não. Eu não consigo acessar a lista da frequência. Eu vou botar novamente. Eu vou checar. Às vezes, com esse negócio da chuva, deixa eu checar lá, às vezes dá uma demora mesmo. Foi muito bom você olhar logo no começo, porque eu já dou uma... Acesso negado. Tá, eu vou dar uma olhadinha, porque às vezes a gente aperta o dispositivo e ele não obedece, né? Vocês entendem, né? E aqui só diz que para fazer solicitação para vocês, Não, aqui eu olhei, olha agora novamente. É muito bom, você checou na hora certa. Olhou? Vou olhar. Deu ok, tá bom? Aqui deu certo. Eu chequei, tá tudo certinho, tá bom? Pronto. Eu acho que tem muita gente que está com dificuldade de entrar, porque estão no meu celular aqui falando um monte de coisa. Mas vamos lá, gente. Eu vou precisar começar. A gente vai fazer um acordo aqui entre nós, só para facilitar os nossos momentos que vamos passar aqui, não é? Tá bom? Então, é o seguinte. Eu vou me apresentar, aí vou passar para as duas convidadas se apresentarem, e aí a gente começa oficialmente, tá bom? Então, gente, eu sou Silvia Viana, eu sou enfermeira, mas aqui, neste espaço privilegiado, eu estou como conselheira estadual do segmento dos trabalhadores e das trabalhadoras, e neste assento do Conselho Estadual, eu represento a Associação Brasileira de Enfermagem com muito orgulho. Agora eu quero dizer para vocês que eu também faço parte da Comissão de Educação Permanente para o Controle Social, que é uma comissão que é responsável, né, também por isso, por interagir, fazer esse diálogo com os conselhos municipais e ajudar também nas formações, tá bom? Então, é uma das atividades da nossa comissão. Eu quero justificar a ausência de alguns conselheiros, né, que não puderam estar aqui da comissão. Inclusive, nós estamos tendo reuniões paralelas, agora mesmo eu estava em uma, mas alguns entrarão ainda durante a nossa live. E quero dizer que a gente pode fazer muitas outras lives de outros assuntos também, basta vocês quererem. Então, eu quero recebê-los com muito carinho, né? Não vou demorar. Vou passar a palavra para as duas professoras, né, que foram assim muito gentis, para que elas se apresentem, porque elas atenderam, né? As duas atenderam um chamado, a um convite, né? E elas prontamente aceitaram. Vou pedir para as duas se apresentarem rapidamente. Jacinta quer ser a primeira? Não, pela ordem alfabética pode ser para você, professora. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a professora Silvia, a professora Jacinta, para a gente trabalhar essa live de hoje sobre os possíveis trabalhos que vão ser submetidos. Meu nome é Aline, eu sou professora do curso de enfermagem daqui da UFMA de Imperatriz, trabalho com a disciplina de Fundamentos de Saúde Coletiva, e a professora Silvia me fez esse convite por conta da minha afinidade com a temática dentro dos conselhos de saúde, que eu trabalho sempre na minha disciplina. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, gente. É um prazer estar nesse conselho, né, fazendo parte desse momento tão importante. Eu sou, pela formação, sou enfermeira também, como a Silvia, a professora Aline também enfermeira,
professora também do curso de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, faço parte da ABEM, vários movimentos, várias atividades da ABEM, aqui na região de Imperatriz, sou professora do curso de enfermagem e também tenho, né, a missão de trabalhar a disciplina de atenção primária em saúde, bem como a experiência em gestão do serviço de saúde. Mas também sou militante do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Eu defendo o SUS e acredito que o controle social é fundamental para que as políticas públicas sejam, de fato, efetivadas. E esse momento aqui é uma grande alegria participar nessa construção e de vários relatos de experiências, né, que vocês podem trazer para a gente a nível de Estado do Maranhão, e a gente fica muito feliz por estar nessa atividade com vocês, viu? Eu vi aqui a participação de uns colegas, né, e eu fico muito feliz por todos estarem engajados na construção de um SUS forte, né, e que a gente precisa buscar, tá bom, gente? Muito obrigada, professora. Gente, a gente vai fazer o seguinte, né? Isso aqui vai ser uma roda de conversa, aqui não é aula não, viu? Embora a gente vá direcionar, né? A gente fez um combinado de focar naquilo que é essencial, mas a gente vai fazer uma roda de conversa. Então, assim, o que é que nos traz aqui? O que nos move? Primeiro, a responsabilidade social, né? De como conselheiros e conselheiras, né? Ou presidente, ou da mesa diretora, não importa o segmento que o conselheiro é, não é? E se tiver outras pessoas que são gestores, né, por favor, também sintam-se acolhidos, abraçados, se tiver pessoas da sociedade também, né, que não sejam conselheiros. Mas foi o seguinte, aí essa apresentação eu não vou abrir toda, gente, por causa da internet, que eu já vi que trava, né, mas acho que dá para vocês olharem esse material, eu vou divulgar amplamente. Quando a Secretaria de Estado, não é, através da Escola de Saúde Pública, ela publicou o edital, ela disse para a sociedade que estava recebendo trabalhos. Mas bem antes, um pouquinho, a gente conversou com a Escola de Saúde Pública para dizer, olha, seu congresso é tão importante, né? Os dois congressos, porque é o de Cuidar de Todos, que é o segundo, o da Saúde Coletiva, que é o segundo, e a quarta mostra científica da Secretaria. A gente falou assim, vamos incluir o controle social, né? A gente está num momento muito legal, muito importante, muito necessário de organização, de conversar, de fortalecer, vamos incluir. Então, o que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar e vai orientar e vai abrir para conversar com vocês sobre relato de experiência de conselheiros ou de profissionais da saúde, não é? Que queiram trazer a temática do controle social de várias abordagens, mas seguindo o que diz o edital. Então, a gente vai realmente seguir o edital. Então, só rapidamente aqui, para vocês entenderem, então, a gente está falando de um edital, o edital número 9, que foi, né, publicado pela Secretaria de Estado através da Escola de Saúde Pública. E nesse edital, eles estão recebendo trabalhos, né, resumos científicos, resumos, relato de experiência, até o dia 17 agora. Então, o primeiro recadinho para todo mundo aqui ficar consciente, passo a passo. Nós, né, combinado aqui, que quem quiser participar pode fazer inscrição, mas para entregar o trabalho, para submeter, a gente fala submeter, né? Para colocar o trabalho para ser avaliado, é só até o dia 17. Então, hoje são 6, a gente tem alguns dias ainda para a gente se preparar e para fazer o nosso lindo trabalho. Então, as informações sobre link, sobre melhores, mais detalhe, tem todo o edital direitinho. Mas eu já quero começar a falar para vocês assim, vamos fazer essa experiência, vamos tentar? Porque aí é tão importante a gente estar, e principalmente quem está como conselheiro, né, discutindo isso. Então, o que a gente vai fazer? Porque eu passo já a palavra para a professora Aline. A gente vai fazer um relato da nossa experiência, um resumo bem mesmo tranquilo, e esse resumo vocês vão já aprender. A professora vai dar um exemplo, a gente vai dialogar, vocês vão tirar dúvida. Esse resumo, ele se enquadra no eixo 4, e no tema 3, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a pessoa que não tem muito assim, contato com esses editais abre, é tão grande, é tão que complica, fica confuso. Então, nós, não é, decidimos
orientar e buscar, incentivar, motivar vocês para fazer nesse eixo. Na hora que for escolher lá da inscrição, escolhe eixo 4, tema dos temas é o terceiro, que é o controle social. E aí a gente vai fazer um relato da nossa experiência. Aí, para a coisa agora ficar bem legal, eu vou passar para a professora Aline para ela provocar um pouquinho a gente, para a gente poder entender, mas que relato é esse, que experiência é essa, né? E aí, professora, não sei se a senhora estava na hora que o Tarcísio, acho que foi isso, o Tarcísio já chegou aqui perguntando. Pronto, Oi, agora a roda vai girar. A roda vai girar. Obrigada. Estava sim, já estava assim. Eu imagino aí os anseios aí do coração do Tarcísio já pensando numa possibilidade, né? Acredito que, assim, hoje essa live tem esse objetivo, gente, de instigar mesmo a nossa cabeça naquilo que a gente pode trabalhar nesse evento, né? Primeiro dizer que é uma coisa super simples, né? Não é algo assim do outro mundo, até porque um relato de experiência, como o nome já diz, ele é fruto da sua experiência, né? Então, você, enquanto conselheiro, né, o que tipo de vivências, né, você tem passado e que vivências são essas que podem, né, ser divulgadas, ser discutidas, ser abertas, né, para que outras pessoas também possam se inspirar naquilo que você viveu. Então, o relato de experiência é uma proposta simples, né, de um trabalho científico, onde você vai expressar aquela vivência, onde você vai narrar aquela experiência. Então, ela é algo mais estruturado, né, tem uma introdução, daqui a pouco a professora Jacinta vai colocando as partes, né, um desenvolvimento, uma conclusão, e você pode pensar naquelas experiências que vocês vão vivendo no dia a dia. Então, as visitas que vocês realizam, as visitas técnicas de fiscalização, alguma oficina que vocês realizaram, né? Algum momento de educação permanente, abordagens sucessivas com a comunidade, falando do papel do conselho, ou enfatizando essa importância do controle social, rodas de conversa que talvez vocês tenham realizado com profissionais para talvez sondar que tipo de temáticas ou problemas eles enfrentavam. Então, certamente, dentro do cotidiano de vida de vocês, dos trabalhos de vocês, vai emergir alguma ideia interessante para você trazer nesse relato de experiência. E aí, lembrando daquela vivência, daquela ideia, você vai tentar estruturar um texto científico, tá certo? Nesse trabalho, nesse resumo, nesse pôster, né, você vai colocar os desafios que vocês encontraram, aquilo que foi de exitoso, aquilo que acabou dando certo, quais foram os resultados que vocês alcançaram, que tipo de contribuições aquela vivência trouxe para a prática de vocês. Então, não é uma coisa assim fora da realidade, é uma coisa realmente dentro do cotidiano de vocês, que é um trabalho riquíssimo, altamente relevante, né, para a sociedade em geral e, sobretudo, para as políticas públicas, trazer esse compartilhamento de experiência. Deu para entender, gente? Eu acho que a gente pode abrir, para mim deu, mas acho que a gente pode abrir um pouquinho, não é? Assim, alguns minutinhos. O que vocês acham? Independente de não precisar afirmar, né? Nem o que vocês falarem para dizer assim, eu falei, tem que fazer. Mas, em cima da fala da professora, baseado na fala da professora, ela citou algumas coisas que são práticas do dia a dia. Alguém aqui gostaria, pensaria em fazer algum tipo de relato? Pode falar, Hernani. Boa noite a todos e a todas. Sou o Padre Hernanes, aqui da comunidade de Bom Lugar, cidade de João Lisboa, né? Para mim é muito gratificante estar participando dessa reunião. Sou presidente do Conselho aqui de Saúde de João Lisboa também. E, assim, para mim trazer e compartilhar com vocês a minha experiência como conselheiro aqui na comunidade, e principalmente na nossa cidade, eu vejo inúmeros desafios que a gente encontra, eu como usuário, venho encontrando. Muitas das vezes, o próprio usuário aqui da comunidade, por não ter um meio de transporte,
quando ele mais precisa, não temos uma ambulância ou algo parecido, a gente sofre bastante. E a gente, como conselheiro, a gente sofre também quando esse usuário não tem condições financeiras, às vezes, de pagar um táxi para se locomover até a cidade. Quando esse problema vai agravar? Né? Eu me lembro que na última reunião que eu participei, eu participei do hospital, porque estava acompanhando um usuário. Veja aí, a atuação do conselho na comunidade. Né? Aqui nós não temos médico 24 horas. Então, na UBS, o médico vem durante o dia e à noite, nos finais de semana, nós não temos. E a maioria desses usuários, muitas das vezes, eles precisam de alguém que possa ter uma atuação muito maior, às vezes até com uma comunicação melhor, sabe? A gente vê que hoje a maioria dos conselhos de saúde aqui no estado do Maranhão, eles vivenciam muito esse desafio, sabe? É viver na pele o que o usuário também passa. A gente, como usuário, passa também. Às vezes não tem condições de comprar um medicamento, não tem condições de pagar uma passagem. Às vezes, quando chega lá para ser atendido, às vezes com grosseria, às vezes demora muito ser atendido. E assim, se é um SUS que estamos buscando, um SUS para todos, qual é esse SUS que realmente acreditamos, né? É um SUS que transforma? É um SUS que, de fato, abraça todo mundo? Então, eu acredito que a nossa luta como conselheiro é justamente isso. É fazer com que o SUS aconteça e possa, de fato, acontecer para aqueles que, muitas das vezes, não têm condições financeiras de comprar nenhum medicamento e tampouco de chegar até o hospital. Obrigada, Hernani. Mais alguém se inscreveu? Porque assim, né? Na fala, vou já passar, Tarcísio, na fala, né, do presidente, ficou muito claro que são muitas vivências, não é? Vamos fazer a roda geral. Só pedir um pouquinho da gente ser objetivo para dar vez para várias pessoas falarem, tá bom? Na sua fala, eu identifiquei um monte de experiência aqui, um monte de possibilidades, né, de relatos, mas vamos passar. Tarcísio primeiro, é isso? Olha, me ajudem, porque minha tela fica pequenininha, eu não sei na ordem disso, se eu tirar alguém da ordem, mas é o Tarcísio e depois é o Divo. Tudo bem. Primeiramente, boa noite. Agradeço, professora Silvia, a professora Francisca, por vocês estarem proporcionando esse espaço de diálogo, né, de produção científica também, que é muito importante, e aquilo que não é registrado, ele tem o viés de acabar caindo no esquecimento. Então, dialogar a respeito disso, produzir conhecimento a partir das vivências do SUS e do Conselho é algo assim fascinante. Quando apareceu a proposta, eu fiquei, hoje mesmo, das muitas coisas que eu participei, eu participo também, eu sou agente comunitário de saúde aqui na minha cidade, a gente tem um grupo de trabalho, participei de algumas reuniões, resolvi algumas coisas na área agora à tarde e agora à noite já no anseio dessa reunião. Uma das coisas de vivências que eu achei interessante poderia ser colocado na produção são duas situações que foram muito fortes aqui dentro da evolução no município, que foi a questão da utilização de mecanismos tecnológicos para um melhor atendimento em saúde, que dinamizou tanto o atendimento dentro da UBS quanto fora. Eu, enquanto agente comunitário de saúde, hoje eu utilizo do PEC, né, do aplicativo também, a gente tem os tablets fornecidos pelo município, e isso melhorou assim, grandemente o atendimento, o gerenciamento de informações, a atualizações dos dados dentro do sistema, que é importante, né? Quando você fala em SUS, você fala em atendimento e fala também dessa gestão de informações. Quando você consegue lançar essas informações com qualidade, com precisão, com celeridade, você consegue proporcionar também que os atendimentos eles possam acontecer, captação de recursos, gerenciamento de demandas. Então, é uma coisa que eu pensei a esse respeito. E uma outra demanda também era a questão da evolução dos atendimentos odontológicos dentro do município. A gente já teve em gestões passadas um atendimento extremamente precário, de não se ter de forma nenhuma em nenhum posto de saúde odontológico, e devido a um empenho do próprio conselho de algumas ações que a gente foi tomando durante esse período de mandato, que eu faço parte, que eu era secretário e agora estou presidente,
E eu vi essa evolução. Então, há também um empenho por parte tanto dos conselhos na aquisição desses instrumentos, quanto também do gerenciamento dessas demandas, para poder você conseguir proporcionar que as coisas aconteçam a partir de um gerenciamento técnico, financeiro e tecnológico, que é muito importante para um SUS que tenha a equidade e possa ser garantida na ponta, né, para o usuário final. Obrigada. A gente vai abrir mais uma, que é a Odila, né? E aí a gente vai voltar, né, para poder a gente ver um exemplo e tirar dúvida em cima do realmente do modelinho, né, que foi pedido no edital, para que a gente fixe bem, aprenda bem, se aproxime bem, tá bom? Que aí depois a gente abre novamente a roda, tá certo? Então eu vou abrir. A Odila ainda está inscrita? Mais alguém, mais um inscrito? Estou. Boa noite, é um prazer revê-la, né? Já há alguns meses que eu não vou a São Luís, mas muito rápido, eu não sabia que era do Conselho, né? Do Conselho Estadual. E como eu faço epidemiologia e tenho 2 trabalhos em andamento, imaginei que fosse alguma coisa nova dentro do formato, né, de como elaborar um trabalho, né, científico exitoso. E eu quero saber, doutora Silvia, se é esse o propósito ou se é realmente só o conselho, se vai abranger a tudo, né, ou se é somente para os conselheiros. Pronto. Muito obrigada. Eu vou pedir para as pessoas desligarem o áudio, quem não estiver falando, só por uma questão da gente ouvir que está gravando também. Então, a resposta, Odila, o edital ele é aberto, ele tem outras formas de aceitação de trabalho. Só que para esta live de hoje, nós focamos em orientações, em troca de experiência, conversarmos sobre relato de experiência e, sobretudo, de conselheiros, de pessoas que estão no conselho. Mas serve para qualquer tipo de outra pessoa fazer relato de experiência. Então, a resposta é, neste momento, a orientação é científica, tudo que a gente está falando aqui, né, baseado em dados científicos, mas é para relato de experiência, que é um dos tipos de trabalho, tá certo? Agora, quem pode fazer relato? Lá no edital, todas as pessoas, lá não limita, né? Não, a gente da comissão do Estado é que disse, vamos incentivar os conselheiros, né? Porque geralmente quem mais faz são outras pessoas, o conselheiro até faz, mas não bota que sou conselheiro, né? Ele bota que ele é assistente comunitário, ele bota que ele é qualquer profissão, mas ele não bota sou conselheiro. E agora a gente quer dar ênfase a estar conselheiro, o papel do conselheiro, a importância do conselho. Mas eu vou passar a palavra para... Ainda tem mais alguém inscrito? Professores, me ajudem, porque eu não consigo ver a tela. Acho que não, né? Eu vou passar aqui rapidamente. Vocês estão me ouvindo, travou? Estão ouvindo? Sim, professora. Pronto, eu vou fazer só uma leitura. Vou fazer uma leitura e depois a professora Jacinta vem com propriedade e vai dar um exemplo. Vou fazer uma leitura do que é pedido neste edital que nós estamos tratando, tá bom? Quais são os itens que está escrito lá? Lá está escrito assim, gente, ó. Elaboração de resumo, que é uma coisa, né, breve, na categoria relato de experiência. Aí, baseado no que o padre falou, do que o Tarcísio falou, todo mundo falou, né? Relato da experiência vivenciada. E esse texto, ele deve ter, no mínimo, 250 palavras e, no máximo, 300 palavras. Olha como é pequenininho, olha o tantinho que é, poucas palavras, então ele é bem resumido. O que deve ter? E aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque exatamente essas palavras vão ter que estar na hora que vocês estiverem fazendo, tá bom? Aí vocês podem dizer, isso, mas é diferente de outros que eu já fiz. Pois é, mas a gente está na regra da Escola de Saúde Pública. Então, ela falou que tem que ter um título, a professora vai dar um exemplo. Tem que ter as palavras-chave, a professora vai dar um exemplo. Tem que iniciar o seu relato fazendo um contexto, apresentando aquela situação.
Depois você faz uma descrição da metodologia, como você pensou, né, fez aquela experiência, relatou ali, né, você vai dizer como, e o período, quando foi que você fez, né? Aí vai falar o período. Depois vem o objetivo, qual é a intenção de você fazer esse estudo, por que você está fazendo esse estudo, e aí vem o que você alcançou, que são os resultados, e aprendizado e análise. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje mesmo eu recebi um trabalho de uma pessoa que pediu para me dar uma olhada, e eu aceitei com maior tranquilidade, parabenizei, está ótimo o trabalho. Só que ela botou naquele outro modelo de outro tipo de edital, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, ela botou naquele modelo. Está errado? Não, mas para este edital a gente vai ter que seguir exatamente essas palavras da forma, porque na hora de escrever o trabalho, vai estar lá os pedacinhos, né? É tudo automático, é tudo online. Aí vai pedir lá, né? Aí como que você vai botar? Então, primeiro a gente faz no borrão, a gente faz no Word, depois a gente coloca lá no sistema. Então, professora Jacinta, dá um exemplo aí bem mais prático, porque aí a gente vai abrir a roda, vai ouvir todo mundo. Nós já somos 33 participantes, né? Tirando as 3 professoras, são 30. 30 participantes, a gente quer tirar dúvida. A senhora pode dar um exemplo? Oi, gente. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o padre Hernani, lá de João Lisboa. Inclusive, essa experiência desse resumo que eu vou apresentar para vocês é uma experiência que nós fizemos o curso juntos, padre, da formação do Participa Mais. Então, essa formação, ela trouxe uma possibilidade da gente demonstrar a importância do controle social no contexto das políticas públicas. Né? Então, essa sua experiência que você traz, inclusive foi citado pela professora Aline, como um dos desafios, né? Dos desafios que você enfrenta quanto conselheiro em João Lisboa. Então, eu acredito que daria um excelente relato de experiência, porque, como a professora Aline falou também, que a gente não pode só falar das coisas exitosas, mas também daquilo que o conselho contribui, né? Como norteador, né, como uma pessoa que acompanha as dificuldades enfrentadas pela realização ou efetivação do Sistema Único de Saúde. Então, eu acredito que também seria uma excelente oportunidade. Então, eu vou trazer, professora, pode passar o próximo slide? Que, diante das explicações da professora e da Silvia, né, que trouxe aí o que o edital solicita dentro desse relato de experiência, que aqui foi colocado no edital, é um edital que traz uma oportunidade de todos participarem, né? Seja ele conselheiro ou não. Mas dentro da proposta aqui do Conselho Estadual de Saúde, trazido pela professora Silvia, é que o controle social tenha mais participação, né? Busque, dentro das suas experiências, trazer para a gente o conhecimento da sociedade, a atuação do Conselho de Saúde Municipal, onde vocês estão inseridos. Mas aí eu trouxe aqui como proposta, né, de submissão para esse edital, uma experiência vivenciada. Saiu, professora? Tirou. Uma experiência... Professora Silvia, você tirou da planilha a apresentação. Professora, para mim está normal, não tirei não, mas eu vou olhar o que aconteceu. Saiu. Vou botar de novo. É porque alguém botou um telefone. Quem é a pessoa? Tem uma pessoa com um telefone. É que outra pessoa está compartilhando vou parar aqui, a tela dela. Eu vou parar aqui o dela, né? Eu vou botar novamente. Tem uma pessoa que compartilhou a tela, mas vamos tentar de novo? Vamos lá, compartilhar agora. Aí... Não, Vamos lá, vou abrir novamente, tá? Porque para eles acompanharem é importante que eles vejam o exemplo, né? Que aí a Alicia, que está compartilhando a tela dela. Pronto. Agora vai dar certo. Eu não sei se dá para todo mundo verificar, a letra está bem pequena, né? Mas eu vou tentar aqui ler para vocês o que está colocado nesse relato, né? Primeiro vem o título, né? O título, que a gente também tem um limite de palavras no texto, e você tem que ter cuidado para não ser um título muito extenso. Então, Educação Popular e Cidadania, experiência no curso de formação para multiplicadores do controle social no SUS. E aqui lembrando, padre Hernani, que é uma vivência que nós participamos juntos, e aqui é só um exemplo. Então, quem são os autores? Ezequiel, né? São 5 autores que a gente colocou aqui nesse resumo.
Ezequiel foi um dos alunos que participou, Giovana, Ítalo, e aqui também a professora Silvia, como coautora nesse relato, e eu, professora Jacinta, que também tive aqui como autora neste relato. A contextualização que pede, né, primeiro vem a contextualização que pede no edital. O controle social é um mecanismo fundamental para a participação da sociedade na gestão e fiscalização das políticas públicas, incluindo as de saúde. É exercido por meio de participação popular em conselhos e conferências de saúde, espaço democrático, isso caracterizando o problema, né? Só falando para vocês. É representativo da sociedade civil e gestores públicos que discutem, avaliam e propõem diretrizes de saúde. A formação para o controle social no SUS é um processo contínuo para o fortalecimento da democracia participativa e a garantia de um sistema de saúde público universal e de qualidade para todos os brasileiros. Contextualizei o meu problema, né? Qual foi... Professora, eu acho assim, não sei se a professora Aline concorda, né? Que a gente podia explicar, assim, está excelente, mas para a pessoa não ficar achando que está difícil, né? Depende do assunto que você está falando. No caso aqui, não é? Ela está falando exatamente porque ela está falando primeiro que ela disse que é uma experiência do próprio controle social. Então, não pode falar de outra coisa, né? Não. Tem que falar do controle. A outra coisa que ela está falando de educação, de capacitação. Então, é isso. A gente tem que começar dizendo para a pessoa, olha, gente, eu vou falar sobre isso. Então, vou falar sobre o conselho, vou falar sobre a visita, vou falar, né, sobre a elaboração de um plano. Então, eu tenho que começar, mas é onde? É no conselho? Se for no conselho, essa parte do controle, porque no Brasil o controle social é lei, né? Nós temos a lei do controle. Então, começar nessa coisa um pouco maior, mas para as pessoas entenderem, vou começar falando desse assunto, depois eu explico outro passo. Então, o contexto é um pouquinho maior no sentido da abrangência dele. Tá certo? Silvia, só que lembrando que ele não pode ser um contexto muito grande, porque o resumo só pode ter, no máximo, 300 palavras. E a gente, como gosta de falar muito... Aí a gente acaba que escreve muito e depois tem que reduzir, suprimir, né, as palavras para ter coerência no que você está querendo demonstrar num relatório ou num relato, mas que também passe a mensagem do relato, entendeu? Do objetivo do relato. Professora Aline, quer completar? Não, uma dica que eu dou, assim, para o momento da contextualização, gente, que é como se fosse a nossa introdução do trabalho, né? Então, uma coisa que você pode colocar é um pouco do conceito que você vai trazer a partir da experiência que você vai viver. Então, por exemplo, se você vai falar de acesso dos serviços, aí você pode falar o conceito do acesso dos serviços, é isso, isso, isso. Se o seu trabalho for sobre fiscalização, fiscalização é um papel do Conselho, baseado na Constituição, no artigo tal. E um breve conceito. Então, assim, a contextualização é só mesmo para você situar a temática do trabalho. Então, pega o título, extrai do título o que é mais importante dentro daquele título, o tema do trabalho, e discorre um pouquinho daquele tema. Inclusive, professora Aline, pode citar até na referência a parte do conceito que você fez a pesquisa. Sempre, é importante, gente, assim, o relato de experiência, ele é uma, digamos assim, uma descrição da sua experiência, da sua vivência, mas é importante a gente pontuar, pincelar, que a palavra é só essa, pincelar, um pouquinho de um autor da literatura que trabalha com aquilo, né, como a professora Jacinta colocou, e depois colocar esse autor, né, na referência, referenciar o autor. Nunca colocar também tal qual que você encontrou do autor, você vai ter uma adequação da ideia, tá bom? Para evitar o plágio. E aí, nesse contexto, como a gente está falando, né, geralmente é controle social, é só a gente lembrar dos princípios do SUS, lembrar, né, do que está um pouquinho na lei. Então, assim, não tem muita coisa para fugir, né? A sua experiência é exatamente no principal foco que você vai começar a discorrer, né? Você apenas está entrando, introduzindo, né, iniciando. Professora Jacinta, e o segundo ponto? Então, primeiro eu contextualizo, depois... A descrição metodológica, que aí eu vou dizer como que ocorreu, né?
Como que eu... Alguém está com o celular ligado. Vou tentar desligar aqui, mas pode ir falando, professora. Vou tentar Então, como ocorreu essa multiplicação, né, para que a gente compreendesse a importância do controle social, que é o meu tema. Lembrando que é o meu tema, tá? Então, a formação ocorreu a partir de uma oficina, com a participação de conselheiros municipais de saúde e lideranças comunitárias da região de saúde de Imperatriz, organizada, e aí eu vou dizer como foi a organização, né? Organizada pelo Centro de Educação e Assessoramento Popular, o CEAP, representante do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, o Conselho Estadual de Saúde do Maranhão e entidades como a Associação Brasileira de Enfermagem e discentes da Universidade Federal do Maranhão, do curso de enfermagem, né? E aí foi uma vivência, e como eu estou fazendo um relato de experiência, eu estou dizendo como que aconteceu, né, essa experiência vivenciada por mim e pelos alunos do curso de enfermagem, desse momento de multiplicação, tá? Então, é importante dizer como ocorreu, né? Na verdade, a descrição metodológica é como ocorreu essa experiência, ou como aconteceu esse relato, essa experiência que você viveu, essa vivência dentro, ou na fiscalização das redes das comissões de rede, ou no evento que você participou como conselheira. Então, você vai descrever como aconteceu esse evento, ou essa atividade, tá? Então, foram realizadas exposições, rodas de conversas, com trocas de experiências do direito à saúde e o conhecimento sobre a história das políticas públicas de saúde no Brasil. Tudo bem? Até aí, Silvia? Então, é a descrição metodológica, é como ocorreu a atividade. Isso, Alguma dúvida? Aí eu acho também que a gente coloca as pessoas envolvidas, né? Porque aí você está falando, né, se você estava com alguém, né? Quem são todos que estão envolvidos, como a professora fez no exemplo dela, era uma ação, olha o título, gente, tudo bate, é tudo interligado, ó, a formação de multiplicador. Então, alguém criou esse curso, alguém, né, fez toda uma descrição. Então, essas pessoas ou entidades, que no caso dela foi entidades, depende do que você vai escrever ali para você trazer os atores, né, quem estava junto com você naquela experiência, ou quem estava naquele cenário. Professora, pode falar, Aline. Então, uma dica também que eu dou, eu vou só dando a dica, tá? A professora Jacinta está ensinando tudo, eu vou só dando a dica. Não, eu estou agradecendo a participação. Não esquecer, gente, assim, de dizer o local que você fez, a sua cidade, o seu município. Faltou, amiga, de botar o local. Hã? Faltou eu colocar o local. Não, de nada não, é só mais ele não deixar de lembrar, né? Assim, o local, gente, é importante. Assim, quantos encontros você fez naquela experiência? Por exemplo, se você foi, como a professora Jacinta colocou, fez um curso, foram 6 encontros, foram 2 encontros. Quais os horários que esses encontros aconteciam, a carga horária desse curso? Houve algum método específico que esse curso ele trabalhou? Né? A temática do curso foi pensada como? O número de participantes. Então, assim, estou dando só assim algumas provocações para vocês tentarem se situar. Se, por exemplo, o seu relato de experiência for relacionado a determinadas visitas técnicas, quantas visitas vocês realizaram? Vocês usavam algum instrumento para poder direcionar essas visitas, um questionário, um roteiro? Então, colocar essas informações, né? Como foi que vocês escolheram aquele local, tá? Por que vocês escolheram? Então, são pequenas questões que vai dando um formato nessa descrição metodológica. Então, como a professora Jacinta bem colocou, como é que esse estudo ele ocorreu, como é que essa vivência ocorreu, mas sempre dando esses nortes, os instrumentos, o número de pessoas, o local, período, carga horária, se houve critérios. Deu para entender? Alguma dúvida, gente, nessa descrição da metodológica? Né? Que é importante a gente poder agora... Eu já estou até com vontade, assim, eu coloquei alguns títulos aqui no
não sei como é que chama isso aqui, né, no box da conversa, Chat. os relatos que algumas pessoas colocaram, já pensei já em títulos, né, porque é bom quando a gente começa a colocar no papel aquilo que eu acho que dá certo, que é possível. Tarcísio levantou a mão, né, Tarcísio, ou não? Foi, eu levantei. Isso que a professora colocou, agora que eu observei que ela colocou aqui nas mensagens, né? Já uma sugestão de título, e eu gostei do título, eu vou até... Professora, você me autoriza a usar seu título aqui? Com certeza, é para você. Eu fiquei assim, Muito obrigado. encantada com os relatos. Eu digo, nossa, que legal, que interessante, vai dar certo. Às vezes, né, a gente precisa só assim trabalhar um pouco aquela inspiração e colocar aí no título. Mas se eu pudesse, vocês quiserem exemplificar de vocês, eu coloco outros aí. Eu adoro. Coloca, Aline. Eu gosto. Inclusive o itinerário do padre Hernani também. O áudio. Coloquei, viu, padre? Uma sugestão aqui para o senhor. Botei aqui, ó. Abordagem da humanização na resolutividade do serviço para pessoas mais vulneráveis. Eita! Já ganhou 10. Já. Já ganhou 10. Então, vamos continuar com a professora, porque aí a gente vai abrir depois, vai fazer uma revisada geral dos principais pontos que não podem faltar, tá bom? E o fluxo que a gente vai desenvolver. Professora, continue. Então eu descrevi a metodologia, né, o método do que foi feito, mas faltou o local aí e a quantidade de participantes. Isso é uma coisa que vocês também podem estar colocando nos relatos de vocês. Mas coloquei o período de realização, que ocorreu em 3 e 4 de abril de 2024. Você lembra, Padre Hernani, desse evento? Acho que ele não lembra. Muito bem. E qual foi o objetivo geral? Né? E aí, logo em seguida, período, né? Pode colocar o local e pode colocar o horário que ocorreu. E o objetivo geral, que é esse objetivo que a gente não pode deixar de fazer e colocar nesse relato. Qual foi o objetivo dessa formação? Foi formar multiplicadores para o controle social no SUS. Tá? Então, a gente participou da oficina de multiplicadores, de formação de multiplicadores para o SUS, mas eu tenho que ter muito cuidado com o verbo que eu vou utilizar no objetivo geral, tá? Posso continuar? Ou alguma dúvida em relação ao objetivo geral? Professora Aline, você quer dar aí mais um suporte? Não, só lembrar, gente, que o objetivo ele tem que estar muito em consonância com a proposta, né? Com o título. Então, por exemplo, se o objetivo for relatar a vivência das abordagens comunitárias sobre a questão do controle social. Então, lembrar do infinitivo, né, dessa construção e casar esse objetivo com esse título, tá bom? Aline, é sempre bom lembrar que cada um aqui, nós temos 35 participantes, né? Cada um aqui tem alguma experiência vivida no conselho que ele atua. Né? Então, assim, a experiência ela pode ser positiva? Sim, e a gente é importante colocar esse relato, por exemplo, a visita ao domicílio, que não é somente como agente comunitário de saúde, mas sim, especialmente como conselheiro de saúde. Tá? Então, dificuldades na relação gestor e usuário. Então, é um outro momento, né, dessa exposição importante para esse relato, tá? Então, o objetivo geral é isso. E aí vem, enfim, ao resultado. Então, nós tivemos uma descrição do problema, uma contextualização da problemática ou do problema que eu queria abordar, a descrição metodológica, eu tive o objetivo, o período, o objetivo, e agora eu tenho os meus resultados, né? Então, como aconteceu? Como foi o resultado dessa ação ou desse relato que nós vivenciamos?
Observou-se a participação significativa dos conselheiros de saúde municipais e lideranças presentes. Vários debates incentivando a população a se envolver ativamente nas decisões sobre saúde, contribuindo para a construção de um SUS mais democrático e eficiente. A seguir, foi discutido o método de multiplicação a serem realizados para a formação permanente do SUS através dos conselhos de saúde municipais. Então, eu quis dizer o seguinte, que após essa realização dessa oficina, de falar sobre o SUS, sobre a importância da política, foi também discutido a multiplicação dessa atividade. E a gente fez uma proposta de multiplicar a importância do controle social nos conselhos de saúde. Então, aqui eu só coloquei qual foi a finalização, que foi o resultado, né, dessa atividade na formação. Alguma dúvida? Então, quando a professora Aline contextualiza também a importância de falar sobre o relato, a gente tem que entender o que aconteceu nessa vivência, ou durante esse percurso. Quais são os resultados, né? Quais foram os resultados nessas experiências? Por exemplo, visita às unidades básicas de saúde, visita da comissão de rede. Foi satisfatória? Não foi satisfatória? Teve alguma dificuldade? Foi dificuldade de acesso? Foi dificuldade de conseguir fazer a visita? Então, você pode colocar alguns resultados ou não. Houve uma importância, abertura dos gestores para fazer as visitas nas unidades básicas. Então, você vai levantar aquilo que você viveu, né, como resultado da atividade. Pode falar, Silvia. E o resultado, ele tem que ser concreto, né? Nem que seja 1, 2, é aquilo que foi alcançado com aquilo que você fez. E, às vezes, o resultado é o encaminhamento, né? Naquele momento não fez uma coisa concreta, mas encaminhou para um outro momento, né? Deliberou alguma coisa. Então, a gente precisa, né, estar atento e tem que, como se puder quantificar também, né? Depende do que a gente está falando. Está falando de um atendimento, de uma visita, de uma fiscalização, mas a gente, se possível, quantificar é importante. Então, pense assim, é como se você estivesse contando uma história, né? Olha, eu fiz isso, fui ali, foi tal dia, contei, fui acompanhada, e no final, né, a gente encaminhou isso, ou então no final aconteceu realmente isso. Ou então, Silvia, desculpa, é só dizer assim, quantas visitas realizadas, quantas unidades foram realizadas, visitas em unidades básicas, quantos atendimentos foram realizados pelos conselheiros, então tem que dizer o total. Eu vou pedir logo, que ele está na live, acho que está. Joildo, se tu estiver na live, tiver com o teu resumo aí, eu vou querer te ler algumas partes do teu resumo, porque ele fez um resumo maravilhoso, eu já vi aí. Já pode aí falar pelo menos algumas partes, porque diz exatamente, né, o concreto, né? O resumo, o resultado é aquilo de concreto, tá? Então, pode ter acontecido até muitas coisas, mas você vai destacar, né, gente? Porque só são 300 palavras, depois a gente vai ter que contar esse negócio direito, senão eles cortam lá e a gente perde. Então, é muito importante a gente ter, vamos dizer assim, tranquilidade de destacar. Ah, mas aconteceram 10 coisas, não cabe. Então, você tira aquilo que é mais importante. Você bota destaca-se, ponto. Aí você tira 2, 3 coisas, né, professora? Comente aí um pouquinho. É isso mesmo. Você tem que, por exemplo, teve várias discussões importantes, mas não cabia aqui eu colocar todas as discussões em si, o que estava mais contextualizado com o título e o objetivo do meu trabalho, tá? Então, foi só para mostrar para vocês a importância desse relato objetivo, mas que traga uma sequência lógica de acontecimentos. E assim, essa questão do resultado, ele é muito importante porque ele vai exatamente focar no aprendizado e análise crítica, que é o que também o edital pede, né? Então, assim, o que a gente aprendeu com isso? Né? E qual é a análise crítica da vivência que você teve ou da experiência que você teve? Aqui nós colocamos o seguinte: a formação permanente é necessária e urgente para que possamos compreender e defender o SUS como um instrumento importante para a consolidação da saúde coletiva,
para que, garantindo que as políticas públicas sejam democráticas, transparentes e orientadas para a redução das desigualdades. Tá? Então, assim, isso foi a nossa análise crítica em cima do resultado. Assim, se a gente pudesse escrever mais, a gente escrevia, mas só que a gente tem um limite, aí a gente vai cortando palavras, né, e alguns textos que não é necessário, para não ficar redundante, para não ficar repetitivo, que ele seja objetivo e não fique repetitivo. Tudo bem? Deu para entender? Eu acho que ficou bom. Primeiro, eu quero aqui, gente, agradecer a professora, porque gentilmente, em poucos minutos, a professora fez esse exemplo aí para trazer hoje, né, para cá. Então, eu vou tirar aqui, professora, e vou abrir para a gente. Só um pouquinho, só não esquecer que é importante, inclusive, quando você vai colocar, porque você vai colocar o resumo diretamente na plataforma, você não vai mandar arquivo. Você vai colocar o que você escreveu, claro que você vai fazer separado, depois você vai lançar na plataforma. Na plataforma, você já vai direcionando também as palavras-chave, e as palavras-chave têm que estar coerentes com o texto. Aline, calma, Aline. Alguns já conhecem, outros não, mas as palavras-chave é o que mais chama a atenção no seu relato. Mas é isso mesmo, a professora está correta. Tem os descritores importantes que a gente utiliza dentro da pesquisa científica em saúde. Tá bom, gente? Deixa ela completar. Complete, professora, porque isso é importante para dar cientificidade, né? Coloquei aí, gente, aí no nosso chat, o endereço da BVS, onde você pode buscar descritores que possam estar, né, consonantes com a sua temática. Então, você vai olhar na temática o que você acha que, né, é mais salta e vai procurar aquele descritor. O descritor é importante porque vai ajudar outras pessoas a buscarem o assunto do seu trabalho. E assim, só para finalizar assim, nessa questão da análise crítica e aprendizado, é importante focar na contribuição principal do final do trabalho. Então, seu trabalho, dentro daquela vivência, daquele relato, qual a principal contribuição para a prática, para a sociedade? Qual foi o resultado que impactou para os sujeitos que participaram, para aquele cenário, para aquele contexto, tá? Então, é importante a gente fazer essa ênfase final. Eu tinha uma colega que, quando ela escrevia os trabalhos científicos, ela chegava na conclusão e ela dizia assim, não, a gente tem que fazer um grande finale, né? Então, é um grande finale para, assim, fechar aquilo, ficar redondinho, né? Deixar aquela conclusão assim, nós conseguimos alcançar isso, a relevância do nosso trabalho foi essa, para fazer o marketing também do seu trabalho, para que outras pessoas se interessem por ele. E também, professora, eu acho que essa questão, né, das contribuições finais, como é sua, e sempre a gente quer aprimorar, não é? Sempre a gente tem desafios a ser alcançados, sempre vem novas etapas, né? Eu acho que vai ficar bem claro que a gente vai mostrar isso, que a gente quer mais, a gente quer o SUS e a Constituição sendo, né, os direitos respeitados. Então, vai muito do que você escolheu. Eu vou tirar aqui a apresentação, vou abrir mais uma rodada de falas, não é? E fiquem bem à vontade, gente, aqui não tem certo nem errado, tem participação para tirar dúvidas, né, porque eu espero que todos os 30 e poucos aqui, todos façam seus trabalhos. E aí, Joilton, se você quiser falar alguma coisa também do seu, né, ler algum pedaço, comentar um pouquinho, né, assim, só alguns pontos eu acho que vale a pena o seu depoimento, porque você já está numa etapa que já conseguiu avançar, você escreveu já, eu já vi, mas vamos abrir primeiro. Tem outra pessoa escrita, não? Tirou a palavra? Eu tinha a impressão que tinha alguém antes do Joilton. Tarcísio. Aí depois eu passo para o Joilton. Já estamos, gente, passou tão rápido, vai fazer 1 hora que a gente está aqui, a gente já vai com os caminhamentos finais, por isso é bom todo mundo falar um pouquinho, né? Tá bom? Tarcísio. É aquilo que a gente tem discutido, e também é o papel fundamental do Conselho, né? Aquilo que a gente tem colocado. Até estou muito com vontade de ver o trabalho do Joilton, né? Ver de que forma ele tem direcionado. Aí aquilo que eu tenho colocado, a questão da utilização da tecnologia hoje, ela abrange de forma muito eficaz aquilo que é a questão da equidade, né? Você conseguir melhor direcionar os recursos para quem mais precisa. Pela manhã a gente teve uma reunião com a secretária municipal de saúde, onde as equipes de saúde, os agentes de saúde sentaram
viram as demandas da realidade dos seus postos de saúde, e nessa reunião que a gente tem, que é uma reunião mensal, foi repassado para ela algumas demandas. Uma demanda que é muito complicada que a gente tem hoje no município é que é a questão de atendimento de especialistas, que é uma demanda, a gente tem demandas grandes, a gente sabe também que municípios circunvizinhos acabam vindo para Santa Luzia para o atendimento não só de especialista, mas também no próprio posto de saúde, porque infelizmente eles não têm, a gente tem municípios bem próximos que não fornecem atendimento de saúde, as pessoas recorrem a Santa Luzia, e a questão da demanda de gestão de filas, né? Aquilo que era a questão dos especialistas, e ela veio com uma proposta muito interessante e inovadora, que era a questão da implementação do app para agendamentos para especialidades, e aquilo veio com uma forma assim, muito interessante, porque a gente sabe que as pessoas, a depender das suas necessidades, elas acabam entrando num ciclo de espera muito até penoso, né? A gente tem relatos, por exemplo, se tem um agendamento pela manhã, as pessoas chegam de madrugada, às vezes pernoitam esperando aquela vaga. Se o agendamento é à tarde, elas chegam 7 horas da manhã e esperam até o horário de abrir, entrega das senhas para poder ter aquele atendimento. E essa implementação de uma gestão de filas, você tem um sistema monitorando. Tenho até, no momento da fala dela, eu estava imaginando algumas situações, era a questão também da participação dos médicos nessa gestão de filas, né? O médico já indicar, direcionar o atendimento e a partir dali haver um acompanhamento dessa gestão, com a primeira consulta, com o retorno, com aquilo que for colocado, né, para ele, como já é feito dentro da UBS, também levar para o atendimento de especialidades. E até uma situação que ela relatou para a gente na reunião é a questão do próprio Ministério da Saúde cobrar do município que está se gastando muito com especialidades. Só que eu, enquanto presidente, eu vejo que realmente acontece. Tem essa demanda grande, as pessoas realmente estão sendo atendidas, o recurso que vem, ele está sendo, de fato, hoje aplicado. É tão tal que os municípios circunvizinhos, em comparação à questão de especialidades, eles acabam priorizando encaminhar para São Luís e não trazer o especialista para dentro da cidade, né, que trabalha também a questão de equidade, né, às vezes a pessoa não tem condições de ir para São Luís, mesmo tendo apoio para poder estar, eles viram essa possibilidade e estão aos poucos atendendo essas demandas. Então, é bem nesse sentido a questão da gestão do SUS, uma gestão transparente, trabalhando a equidade e a questão da tecnologia que auxilia muito nessas situações. Tarcísio, eu não sei nem quantos resumos eu já vi na sua fala, porque essa vivência da reunião mensal, se tem esse hábito de ter reuniões, se você está sempre presente, comente isso, né? Relate isso, escreva isso, porque você abre margens para registrar uma série de questões, não só o uso da tecnologia, como agora que o governo federal está implementando a questão do acesso aos especialistas, né? Então, a participação do conselheiro e do conselho acompanhando isso, cobrando da gestão, é um relato incrível, né? Colocar que isso é recente. Você pode olhar para trás também, né? Fazer uma retrospectiva, como era antes e como é que vai estar agora. Então, o relato pode ser também comparativo, descritivo, né? Na sua perspectiva de melhorar. Mas eu vou passar para o Joilton e peço para alguém mais se inscrever, quem mais vai se inscrever, que a gente realmente precisa ir para os finalmente, né? Está tão bom. Joilton, comente um pouquinho aí, não precisa ler toda, só para comentar como é que você está se sentindo, qual foi a sua abordagem. Boa noite. Para mim é uma satisfação estar aqui participando junto aos demais conselheiros e representante de órgãos, porque para mim é a primeira vez que estou como conselheiro, então é uma coisa um tanto nova, mas eu vejo isso com muito valor, com muita honra, que a gente precisa estar atuando nesse departamento para tentar colaborar, para melhorar a situação que normalmente é precária no nosso município. E normalmente a gente reclama, nós somos sempre de reclamar, mas nos doar para, de alguma forma, modificar isso, normalmente não, a gente se esquiva. Então, eu estou aqui nesse papel, tentando contribuir com o conselho aqui do meu município, Cururupu, e ano passado nós fomos convidados a participarmos da ação do SUS em Pinheiro, junto com outros municípios. Para mim foi muito significativo. E ali nós estivemos debatendo, vendo algumas realidades
de outros municípios que estão um pouco mais avançados do que Cururupu e outros, uma grande maioria, assim, que estão tanto mais atrasados, com o conselho funcionando de uma forma muito precária. Situações complicadas ali, em alguns municípios, e que mereceu questionamento ali mesmo, correção, porque não corresponde àquilo que deveria acontecer. Então, foi uma experiência muito significativa a mim, só que nós não fizemos essa anotação, esse relato de experiência. Nós não fomos chamados para fazer esse registro, e que agora, Silvia, me permita a intimidade, está trazendo para nós, e aqui já me permitiu fazer essa construção, e ela me ajudou a enquadrar melhor, a cumprir os requisitos dessa construção. Essa limitação de caracteres, o título, fazer esse preenchimento de forma mais adequada. Então, eu sinto que é muito necessário e, como vocês estão colocando, seria muito proveitoso que cada conselheiro que participa desses eventos pudessem fazer o seu registro particular, para que em algum momento pudesse ser reforçado, utilizado, e não ficasse tão disperso o que realmente ali aconteceu. Como no caso, nós fomos desafiados, todos que podem participar, a construir um projeto para ser aplicado, para ser replicado do conteúdo que ali foi apresentado. E só que aqui em Cururupu, nós não conseguimos avançar nessa pauta, porque na sequência teve uma outra programação para Santa Inês, nós não podemos ir, a prefeitura não teve condição de bancar a nossa ida, e surgiram outras pautas que atropelaram o projeto que ficou de ser implementado. E agora a Silvia está nos pedindo para que nós venhamos a retomar. E estamos aqui pedindo a cooperação dos demais conselheiros que participaram em Pinheiro para que nós possamos retomar. E embora que tenhamos, sim, pautas importantes também para tratar aqui, mas que nós não abandonemos aquilo que foi pensado ali para que nós possamos praticar e, assim, colocar em prática aquilo que nós ali idealizamos. E aí eu escrevi, não vou dar o tempo aqui de colocar, porque é longo tudo mais, mas já foi um avanço e eu quero, particularmente, continuar exercitando para não depender da Silvia para estar corrigindo e aprimorar e poder, até se possível, estimular outros conselheiros daqui para que também façam o seu registro assim, obedecendo a diretrizes dessa construção. Então, vou passar já a palavra para a Daniele, mas assim, o que o Joilton está falando, que a professora Jacinta trouxe, não é? Foi um relato de experiência do Participa Mais, né? Participa Mais é um projeto nacional do Conselho Nacional. E contar essa experiência é maravilhosa. Mas eu quero lembrar para vocês o que bem falou, todas as professoras falaram, né? Mas a fala da professora Aline, das vivências, e que a gente pode transformar aquilo do cotidiano, da vivência, numa escrita que tem essa quantidade de palavras e tem essas formas de colocar no papel. Eu vou abrir para a Daniele, que está tendo algumas perguntas aqui paralelas também, e a gente depois vai fazer os encaminhamentos. Como é que a gente pode ajudar vocês para ter outros momentos? Porque hoje, gente, é só esse acolhimento, dizer como é que se escreve de acordo com este edital. Vou repetir, para não confundir. Esse edital não usa termo introdução, esse edital não usa logo objetivo lá em cima, ele usa diferente, tá? A gente segue a regra do edital, tá? Que se equivalem, mas a gente segue o que está pedido, né? Tá bom? Então, vou passar a palavra para a Daniele. Mais alguém quer se inscrever? Obrigada, Joilton. A gente vai ficar, né? Para fechar mesmo, porque a gente está no horário, a gente está tarde, sexta-feira, mas a gente pode depois combinar outras formas de se encontrar. Por favor, Daniele. Boa noite, vou ser bem breve.
Não faço parte do conselho, não estou aqui representando os conselhos, mas estou aqui representando as outras categorias profissionais, como coordenadores, ou profissionais da saúde que têm interesse também em fazer relatos de experiência. E aí a professora prontamente, agradeço, me respondeu aí nas mensagens algumas dúvidas relacionadas a referências bibliográficas, a melhor forma de fazer, de escrever esses relatos de experiência, porque dentro da atenção primária nós também temos muitas experiências, porém algumas não são tão exitosas, né? Nem todas têm o resultado que gostaríamos que fosse no final. Então fica muito, eu pelo menos, é uma dúvida minha e dos meus outros colegas que estão tentando elaborar esses trabalhos, né? Porque lá no edital está muito bem escrito, todos nós lemos experiências exitosas, então ficou aquela dúvida, será se é legal fazer um relato de experiência de algo que não saiu como eu gostaria, ou como nós pensávamos que ia sair esse resultado final. Minha dúvida era essa, a professora prontamente me respondeu nas mensagens, agradeço, e parabéns a todos nós que estamos aqui tentando fazer e dar o nosso melhor. Maravilha. Eu vou passar agora para o João Batista. Mais alguém vai se inscrever? A gente passa as considerações finais. João Batista. Não sei se abriu, se colocou a mão acidentalmente ou se realmente quer falar. Enquanto o João Batista não... Opa! Pois não. Opa! Não, coloquei a mão acidentalmente. Foi sem querer mesmo. Mas eu vou aproveitar e falar um pouco, né? Eu sou daqui de Grajaú. E eu estou gostando muito do bate-papo, das palavras, estou aprendendo muito. E eu gostaria muito de participar da próxima. Eu não sei se tem gente do Conselho de Grajaú, mais alguém, fora eu. Mas está muito bom o debate. E como é só uma prévia, né? Na próxima eu vou trazer mais coisas, trazer relatório, para que nós possamos debater aqui na live. Muito obrigado. Eu que agradeço. Adila, você pediu a palavra? Sim. Eu estou até agora acompanhando, fiquei envolvida logo no início, não é? Diferente do que eu pensava, mas fiz algumas anotações importantes que vou, inclusive, melhorar os meus trabalhos. Então, parabéns ao evento, me sinto gratificada em ter participado. Parabéns a todos, sucesso. Gente, que maravilha, já fechamos com chave de ouro, né? Eu quero retomar aqui uma fala do Tarcísio, que logo no início ele falou, lá para 18 e pouca, lá para as 20 e pouquinho, ele falou sobre quão é fascinante, né? E eu quero dizer que, assim, vocês estão falando, eu já estava lembrando tanta coisa que a gente faz e que a gente pode vir a fazer, né? Como é boa essa troca de experiência, né, professoras? Eu tenho certeza que todos nós aqui estamos muito felizes. Eu vou passar a palavra para as duas, professor. João Batista, você quer falar ainda ou você está com a mão ainda ligada? Vou passar a palavra para as duas professoras para que elas, né, façam suas considerações finais pelo avançado da hora mesmo, né? E depois eu vou dar alguns encaminhamentos, tá bom? Vou fazer mais uma pergunta. Alguém quer usar a palavra antes da gente finalizar? Tem um ali que pediu. Olha quem está ali. Pois não, é você. Pode falar. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Heverly, secretaria de Maranhão, conselheira de saúde. Silvia, acho bom você botar como se fala? Digitar, né? Essa questão de como fazer, entendeu? Como fazer esse projeto para digital, entendeu? Falhou um pouquinho, mas que a gente... Eu não entendi um pouquinho. Alguém das professoras entendeu? Falhou para mim aqui um pouquinho. Como que a gente pode ajudar? Isso, botando em Silvia, eu acho que é em Word que ele quer, para poder ele conseguir construir o dele. Isso, Um exemplo. Tá ótimo, a gente coloca assim.
aí você bota aqui no grupo, né, para a gente ver entendeu, como é que faz, acompanhamento do... Pronto. Ó, eu vou já passar a palavra para elas, mas eu já quero aproveitar e pedir para assinarem a frequência, porque com a frequência eu vou ter os dados de vocês, posso mandar tudo para todo mundo, a gente pode ficar conversando mais fora daqui, né, com os dados da frequência. Então, é importante vocês assinarem a frequência. Deixa eu só olhar aqui antes de fechar. Ó, até agora, né, tem gente que não assinou a frequência, mas tudo bem, não é obrigado, né, é só um pedido. 15 pessoas só assinaram, mas tudo bem. Vou passar as considerações finais para as professoras, quem vai falar, e já agradecendo, né? Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Se você nunca fez a submissão de um relato de experiência, faça essa experiência mesmo, né? Assim, seja já prolixo, mas faça essa experiência. Não é algo tão difícil, é algo simples. Certamente, dentro do conselho, muita coisa vocês têm a dar, a contribuir. E aí, a partir dessas vivências que talvez mais marcaram, vocês podem ir desenvolvendo os trabalhos, né? Os trabalhos não são longos, são curtinhos, vale a pena você sentar e ver a partir de um referencial, de um modelo. Também eu posso mandar um material bem simples para a professora Silvia, e ela depois pode disseminar no grupo, só a ideia sobre o que você tem que colocar em cada sessão, né? E é isso, muitíssimo obrigada, viu? Muito obrigada, Jacinta. Então, só agradecer, né, a oportunidade novamente de estar com vocês, espero ter contribuído para, na verdade, fomentar ideias, né, na cabecinha de vocês, de como que vocês podem estar produzindo e divulgando as experiências que vocês têm feito, tá? Porque, assim, vocês, como disse a professora Aline, vocês têm muito a contribuir com o Sistema Único de Saúde, como conselheiro de saúde, como profissionais que atuam dentro do serviço de saúde. Aqui eu vi a Daniela, né, não só como conselheira, mas também como coordenadora, tem outras coordenadoras aí presentes. Então, assim, é importante a colaboração de vocês, a vivência num processo de trabalho. Então, assim, não é só no controle social, mas a vivência no processo de trabalho. Então, assim, fica aqui a nossa participação, nossa contribuição, né? A professora Aline vai fazer aí um resumo do resumo para vocês, para facilitar, não é isso, professora? E a gente fica aqui, né, na oportunidade, dando as contribuições dentro das possibilidades que vocês nos solicitarem, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí na construção e na despertar das ideias. Pronto, então, gente, olha, a gratidão é uma palavra oportuna, em nome do Conselho Estadual, da nossa presidenta, de todos os conselheiros que fazem parte dessa comissão, só para quem chegou depois, a Comissão de Educação Permanente, que vai promover uma série de estratégias, e uma delas é incentivar essa questão, né, de participação, contando, né, as suas vivências. Eu quero só estabelecer um fluxo com vocês. O nosso pactuado com as professoras é que a gente não se esgota a nossa participação aqui nessa live, né? Que a gente espera, por isso eu botei o meu telefone e o meu e-mail ali, como sendo aqui, vou receber de vocês o pedido, né? Eu escrevi um pouquinho, é isso, ajuda, a gente dá o direcionamento, a gente vai continuar apoiando vocês, tá? Porque assim, gente, não dá para falar tudo aqui, são muitas informações, mas o que dá é a certeza de que a gente pode, né? Que a gente realmente tem condições de fazer esse relato com maior tranquilidade, com o apoio, né, das professoras vai ser mais tranquilo. Então, qual é o fluxo que eu quero pactuar com vocês? Que vocês entrem em contato com a gente, né, particularmente comigo, meu e-mail ou meu telefone, e a gente, se todos os 30 e poucos fizerem, vai ser ótimo. Eu vou dividir para mim, para as professoras, vai ser tranquilo, muito trabalho, mas vai dar certo. E aí, eu quero dizer para vocês também assim, que a gente vai mandar o edital, para quem não leu, é importante ler o edital todo, que tem outras formas, que é justamente para os profissionais de saúde, né, doutora Daniela, e todos que são profissionais, que são gestores que estão aqui, porque tem outras possibilidades. O recorte aqui foi para o conselheiro, mas é bem mais amplo o edital. E também, quero dizer para vocês, não hesitem, né? Não hesitem em perguntar, perguntem no grupo, perguntem no privado, a gente está aqui para ajudar, tenham certeza. Eu não falei antes, mas a gente já tem até um stand, olha que maravilha, o controle social,
a gente conseguir um stand lá no Congresso só para a gente. Já pensou se todos nós vamos levar nossos, né? A gente bota em banner, depois a gente vê como é que a gente faz. Para levar nossas experiências, ter nosso stand lá só do controle social, conseguimos, temos um stand no Congresso só para a gente. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer juntos, acreditem, né? Eu estou aqui para colaborar no possível. Então, eu quero realmente me despedir aqui de vocês, agradecendo, nos colocando à disposição. Lembrando que essa live ficou gravada, a gente vai disponibilizar, por isso quem assinou, a frequência tem um e-mail, quem não assinou, bota aqui o e-mail, que mais tarde eu mando para todo mundo, fica um pouquinho pesada, né, que é 1 hora de gravação, 1 hora e pouco, eu mando sim, tá bom, encaminho sim, quem quiser, né, quem não quiser, que já participou, tudo bem. Tem premiação sim, viu? Se tem premiação, tem, lá tem as regras da premiação. Então, vai ter premiação, são várias modalidades, tá bom? Eu vou botar a frequência de novo aqui. Eu considero que a gente fez uma boa live, estou super, hiper satisfeita, grata a 2 professoras que tiraram generosamente os seus tempos para estarem aqui com a gente, contribuindo. Gente, tudo que a gente faz aqui é grátis, né? É pela relevância social, né? Aqui a gente está fazendo com muito agrado, com muita certeza de que a gente está contribuindo para o SUS melhor, para o controle social mais potente. Muito obrigada a todas as pessoas. Você já sabe, vou botar de novo o meu telefone aqui, ó, 989-8111-2585, tá? Eu sou a Silvia Viana e sou do Conselho Estadual, para quem não pegou. A Evelyn, ela estava comigo lá na conferência nacional. Conta aquela experiência, Evelyn. A gente pode se ajudar a te escrever. A gente estava lá em Brasília, na reunião, você estava lá na conferência. Pois escreva seu relato, como é que foi, as oficinas, a gente ficava, né, trabalhando lá nos grupos de trabalho, você trabalhou muito, eu lembro suas contribuições lá no grupo de trabalho. Vamos contar essa experiência, como foi participar da Conferência Nacional, 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde. Olha isso. Gente, a Silvia, a gente me fez ganhar mais sabedoria, viu? A Silvia é uma mulher que me fez ganhar sabedoria nessa conferência. Entendeu? Foi ótimo ter dialogado, entendeu? Ter conversado com outras pessoas do outro município do estado, entendeu? Foi muito bom, entendeu? Prazeroso, entendeu? Saber o que é saúde, educação e gestores, entendeu? Foi muito bom, entendeu? E eu trago de lá, entendeu? Sabedoria, e como fazer já o meu, né? Que você vai me ajudar, viu? Fazer, viu? Tá bom, só botar um oi lá no telefone que a gente conversa. Vamos tirar uma foto, quem pode tirar uma foto aí bem bonita, quem puder abrir, abre, quem não, já saiu metade, mas ainda tem gente. Tirar uma foto oficial aí, a professora Jacinta é boa de tirar foto. Quem quer tirar uma foto, para ficar bem linda, para a gente botar nos grupos e dizer, ó, perderam, que nada, gente, isso aqui é nosso, a gente vai disponibilizar para todo mundo, tá bom? Boa noite para todo mundo. Já tirou, Jacinta? Quem quiser tirar dúvida, depois pode entrar em contato. Silvia, só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho. Vou tirar agora. Só um minuto. Sorriam. Vai, Pedro. Agora. Ó. Pronto. Pronto. Gente, boa noite. Opa. Ai. Que foi? Ai, doeu. Tu tá doido, minha velha, teu pai? Pedro. Calma. Eu tô não. Vou ligar aqui. Não. Tchau, Silvia. Gente, Não. Eu vou desligar essa gravação, não desliguei. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. É assim mesmo. Boa noite.